Os avanços e desafios da pessoa com síndrome de Down entram em debate no Legislativo. Deputado Ricardo Nicolau pede a instalação da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência. Extensão dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus aos municípios da região metropolitana pode trazer prejuízos ao PIN, é o que afirma o deputado Serafim Corrêa. Parlamentares votam em regime de urgência a PEC que trata da personalidade jurídica da UEA, prevista na reforma administrativa do Executivo. Nova lei orçamentária anual para 2015, com as alterações da reforma administrativa, chegará ao Parlamento no final de março. A Assembleia instala a Comissão de Esporte e Lazer na Casa e nas câmaras municipais de Silves e Itacoatiara, comissões de defesa do consumidor. O Além Notícias já está no ar com os principais fatos da semana. Boa noite. No Brasil, aproximadamente 300 mil pessoas têm a síndrome de Down. O preconceito e as dificuldades sociais fazem parte do dia a dia. Na Assembleia, uma sessão especial proposta pelo deputado Luiz Castro tratou dos avanços e barreiras enfrentadas. A sessão reuniu entidades e órgãos que trabalham com portadores de síndrome de Down e pessoas com deficiência. E começou com um vídeo com depoimentos emocionados de pais de crianças com a síndrome. A vice-presidente da APADAN, Associação de Pais e Amigos do Down no Amazonas, contou que já sofreu preconceitos, mas que conviver com crianças especiais é uma constante alegria. A gente tem que conscientizar, a população que eles são normais. Eles podem se desenvolver quando são estimulados. Então, a nossa intenção é estimular essas crianças desde cedo, para que elas tenham uma vida normal. Maísa é professora da Escola Estadual de Ofanto e foi homenageada na sessão. Ela trabalha há 18 anos com crianças e jovens especiais. Ela conta que, mais do que ensinar, o convívio com eles traz aprendizado diário. Eu já amava a minha profissão, passei a amar mais ainda, porque lidar com uma pessoa especial é muito mais do que especial. É gratificante, porque cada dia você não só ensina, mas você mais aprende do que ensina. E essa força e alegria que Maísa presencia na sala de aula, o Omar, lutador de MMA e portador de Down, deixa muito claro. A coordenadora da APAE Amazonas, que existe há 43 anos, falou sobre os desafios em trabalhar com esse público. As dificuldades que a gente encontra são grandes, mas eu acho que a maior dificuldade é a falta de informação mesmo, Eu acho que quanto mais as pessoas se informarem sobre o assunto, quanto mais souberem do assunto, elas vão ver que não é um bicho de 7 cabeças, não é tantas dificuldades que se encontra. Quando se fala ser criança é normal, a síndrome de Down é normal, mas eu acho que a relação é de conhecimento. Envolvido na causa, o ex-deputado estadual Marcelo Ramos também participou da homenagem e pediu respeito aos portadores da síndrome. Em uma poesia feita por ele lembrou que as pessoas podem levar uma vida normal, seja profissionalmente ou nas relações afetivas. A inclusão afetiva depende de cada um deles e eles são muito afetivos. Mas a inclusão educacional e no mercado de trabalho depende da conscientização de cada homem e de cada mulher da nossa cidade, do nosso estado. Para o autor da proposta, deputado Luiz Castro, o Amazonas ainda precisa avançar na garantia dos direitos e debater o tema ajuda nesse sentido. Houve uma evolução, mas ainda existe muito preconceito. E a gente fica muito triste quando escolas públicas e particulares são agentes desse preconceito. Nós temos, portanto, situações que não são mais admissíveis. E se você observar o público de síndrome de Down, é um público que não tem tanta dificuldade de trabalhar com ele, promover a inclusão. Eles são muito sociáveis, são muito alegres, são muito interessados. Se bem orientados, eles são muito disciplinados. Ao invés de atrapalhar, eles agregam na relação social, desde que você prepare o ambiente para eles. Os portadores de Down possuem 3 cromossomos no par 21. Por isso, também é chamada de trissomia 21. De cada 600 a 800 bebês nascidos, um tem síndrome de Down. E a ciência ainda não descobriu os motivos que provocam essa alteração genética. No Brasil, existem cerca de 300 mil pessoas com a Down.
O deputado Ricardo Nicolau formalizou à mesa diretora da Assembleia o pedido de instalação da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência. Atualmente, mais de 1 milhão de pessoas que vivem no Amazonas possuem algum tipo de deficiência, de acordo com os movimentos sociais que atuam no segmento. A estimativa supera em 7% o levantamento feito pelo censo de 2010, que apontou um total de mais de 700 mil amazonenses pertencentes a esse grupo. Pensando nisso, o deputado Ricardo Nicolau formalizou esta semana, à mesa diretora da Assembleia Legislativa, o pedido de instalação da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência, criada em 2012, quando ainda era presidente do Poder. De acordo com o parlamentar, a meta da Frente Parlamentar será ampliar o papel do Poder Legislativo na busca por mais políticas públicas que contemplem os direitos da população com deficiência. A frente será composta de um presidente, um vice-presidente, um secretário e demais membros. E quando instalada, as reuniões serão periódicas e abertas à participação do público. Falta de infraestrutura nas sedes dos conselhos tutelares e um número insuficiente para atender a demanda do Estado. Esses foram alguns dos pontos debatidos em uma audiência pública no Poder Legislativo Estadual. Atualmente, todos os 61 municípios do interior do estado possuem pelo menos um conselho tutelar instalado para atender os anseios de crianças e adolescentes vítimas de maus tratos, abusos, entre outros problemas. Em Manaus, são 9 sedes espalhadas pelas zonas da cidade. Apesar da quantidade de conselhos, o número é considerado insuficiente para atender a demanda no estado. Está tramitando em todos os municípios uma perspectiva para que o Executivo Municipal encaminhe para as casas legislativas a nova lei que prevê a questão de direitos sociais que todos os conselheiros tutelares possuem, aqueles municípios ainda que não tiverem na adequação da nova lei, e aproveitar também aumentar o quantitativo de conselhos tutelares. Outro problema citado pelo Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Amazonas é a falta de infraestrutura nas sedes dos conselhos. Questões que vão desde a falta de transporte adequado para atender às solicitações e denúncias, como a falta de material de expediente. Durante a audiência pública proposta pelo deputado Luiz Castro, o parlamentar afirmou que os problemas se estendem também para os órgãos que auxiliam o trabalho dos conselhos tutelares. Castro disse ainda que a situação se agrava quando se trata de cidades do interior do Amazonas. Há também uma dificuldade de cooperação entre as instituições que precisam estar integradas para dar suporte para a política de defesa da criança e do adolescente, principalmente a Delegacia de Polícia, que é da Secretaria de Segurança, Promotoria Pública e a Justiça e a Defensoria Pública de cada município. Então, às vezes tem um promotor ou tem um delegado interessado, mas falta o promotor, ou o juiz demora a decidir uma situação que já vai ficando muito tardia. Então nós temos essas duas dificuldades a serem superadas. As prefeituras precisam melhorar o suporte e as instituições precisam ajudar os conselhos tutelares de cada município. A Defensoria Pública do Estado foi um dos órgãos convidados para participar do debate. De acordo com o defensor público Kernos Almeida Filho, uma das ações a serem tomadas na tentativa de amenizar os problemas é a capacitação dos conselheiros tutelares de modo mais abrangente. Um dos pontos que eu já posso acabar afirmando é que a Escola Superior da Defensoria Pública, juntamente com a especializada no atendimento ao menor, já possui um interesse, e já houve um piloto no ano passado, de realização de capacitação e treinamento aos conselheiros tutelares. Essa capacitação e treinamento permite com que eles conheçam quais são os mecanismos que eles possam ter, tanto de acesso à justiça e busca de promoção dos direitos das crianças e adolescentes, como também os mecanismos para que o próprio serviço possa funcionar. Doutor Gomes, que ocupava a vaga de vereador na Câmara Municipal de Manaus, tomou posse esta semana como deputado estadual. O parlamentar assume o lugar do deputado Sidney Leite, que pediu afastamento para assumir a Secretaria de Estado da Produção Rural. O presidente da ALEAN, deputado Josué Neto, destacou que a experiência do novo colega deve contribuir com o trabalho da Casa Legislativa. A cerimônia de posse do novo deputado estadual foi realizada no plenário do Poder Legislativo. Francisco do Nascimento Gomes, conhecido como Doutor Gomes, é graduado em Medicina pela UFAM e pós-graduado em Medicina do Trabalho. Além disso, cursou Filosofia, Teologia e Direito.
Na política, afiliado ao Partido Social Democrático, ocupou a vaga de vereador de Manaus por 5 mandatos consecutivos e entre os anos de 2003 e 2006 foi suplente de deputado federal. Com afastamento esta semana do deputado Sidney Leite para assumir a Secretaria de Estado da Produção Rural CEPROR, Dr. Gomes assume o lugar do deputado licenciado. O parlamentar afirmou que só tem a contribuir com a Casa Legislativa, uma vez que adquiriu uma experiência de quase 2 décadas na Câmara de Manaus. Vou contribuir muito com os debates aqui no plenário, ouvindo o povo que nos colocou aqui, mas também ouvindo a voz da nossa liderança maior. Acredito que nesta casa, pelo tempo que passar aqui, vou dar a minha colaboração em função do aprendizado que tive na Câmara Municipal de Manaus. De acordo com o presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, a casa ganha 2 vezes, com Sidney Leite na CEPROR e Dr. Gomes no Poder Legislativo. E eu tenho certeza que o deputado Sidney Leite vai fazer um trabalho excelente, porque tem qualidade técnica na área de produção, além de ser um político extremamente habilidoso, é um técnico da área e que vai utilizar aí toda a sua maturidade, toda a sua experiência para trabalhar em benefício da população do Amazonas. Com relação à posse do deputado Dr. Gomes, também nós esperamos e temos certeza de que o Dr. Gomes traz uma experiência aí de 19 anos como vereador de Manaus, que vai estar aqui na casa trabalhando muito pela cidade de Manaus e, claro, também vai estender o seu trabalho ao interior do Amazonas. O parlamentar deve assumir também a Comissão de Educação. De acordo com o deputado Josué Neto, é o que prevê o regimento interno da casa que deve ser seguido. O presidente destacou ainda os avanços durante a atuação de Sidney Leite frente à comissão. O regimento prevê que todas as funções que era ocupada o deputado, que o deputado ocupava, o deputado suplente também irá ocupar. Então nós estamos seguindo apenas o que diz o regimento. O Sidney Leite, nos últimos 4 anos à frente da Comissão de Educação, ele trouxe todos os temas da educação para casa. Tivemos aqui um recorde de participação da classe da educação. Os professores estiveram praticamente aqui em 2013, 2014, durante todo o ano. Muitas conquistas foram realizadas e a gente acredita que esse trabalho agora será continuado com o Dr. Gomes à frente da Comissão de Educação como presidente. Quem assumiu a vaga deixada por Dr. Gomes na Câmara foi a pastora Luciana, do PP, que será a 7ª mulher a compor a bancada feminina na casa. Os deputados aprovaram na última quinta-feira a emenda do deputado José Ricardo, que retira do anteprojeto de reforma administrativa do governo um trecho que trata da personalidade jurídica da UEA. O governo encaminhou à Assembleia Legislativa um anteprojeto de lei que altera o texto principal da reforma administrativa, Lei 4.163, de 9 de março de 2015, para adequar a personalidade jurídica da UEA do Estado do Amazonas. No texto, a UEA ficaria vinculada à administração direta junto à governadoria. Com a redação corrigida pelo anteprojeto, a UEA se mantém como fundação da administração indireta, porém vinculada ao gabinete do governador, para efeito de controle e supervisão de suas atividades. Porém, na Assembleia, parlamentares não concordaram com um trecho do texto que descreve que a UEA será vinculada para efeito de controle e supervisão de suas atividades. De acordo com o deputado José Ricardo, a frase no projeto retira a autonomia da Universidade do Estado do Amazonas. Por conta disso, o deputado apresentou uma emenda ao anteprojeto do governo para retirar esse trecho da proposta. São palavras, é um texto que claramente retira a autonomia da Universidade do Estado do Amazonas. Teve uma assembleia realizada por professores, estudantes e funcionários na semana passada, lá na UEA, e ali um documento, uma carta aberta à comunidade universitária, foi definido que estariam questionando esses termos e solicitando a retirada.
Os parlamentares Luiz Castro, Alessandra Campelo e Sinésio Campos apoiaram a iniciativa de José Ricardo e o deputado Sidney Leite, da Comissão de Educação da Casa, destacou que a correção é importante, mas que não retira a autonomia da UEA. Isso não causa nenhum prejuízo para a Universidade do Estado do Amazonas. Foi este governo que garantiu a autonomia do ponto de vista político e administrativo e há um compromisso do governador de dar sequência a essa autonomia, garantindo a autonomia financeira da nossa universidade. A emenda foi votada em regime de urgência solicitada pelo deputado Serafim Correia e aprovada por unanimidade no plenário. A nova lei orçamentária anual com as alterações previstas na reforma administrativa para 2015 deve ser enviada à Assembleia Legislativa até o final de março. Até o final de março, o governo do estado deve enviar para a Assembleia Legislativa do estado o projeto de lei com a nova redistribuição orçamentária dos órgãos da administração direta e indireta do Executivo Estadual, depois da reforma administrativa. Na reforma, ao menos 5 secretarias estaduais foram extintas e suas funções foram absorvidas por outras pastas na administração, além da fusão de 5 das 6 unidades gestoras do Estado. Para o líder do governo, deputado Sidney Leite, as adequações que estão previstas para entrar em vigor a partir de 31 de março devem gerar uma economia para o Estado em um momento que o país vive uma crise econômica. Com isso, o governo pretende, juntamente com o que mandou aqui para casa, que é o início da reforma, economizar até 800 milhões de reais neste ano do exercício de 2015. E ajustes ainda serão feitos, outras leis serão encaminhadas para a Assembleia, como, por exemplo, em relação ao orçamento. O orçamento hoje ele é atuado sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda, e o governador que está tirando essa atribuição da Cefaz e está passando para a Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia, bem como o novo regimento interno dessas secretarias, das secretarias que ficaram, das novas secretarias, definindo as atribuições e as ações dela para com a comunidade. De acordo com o texto, entre as mudanças, a Secretaria de Mineração, Geodiversidade e Recursos Hídricos e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação deverão se tornar departamentos específicos da Secretaria de Estado e Planejamento e Desenvolvimento Econômico. A extinção da SECT foi a alteração da reforma administrativa que mais gerou polêmica. Representantes da comunidade científica local se manifestaram negativamente durante a votação da proposta na ALE. Sidney Leite explica que o tema não sofrerá prejuízos com a reforma. O objetivo não é prejudicar, muito pelo contrário, é dar maior celeridade e incorporar a ação da ciência e tecnologia a outras políticas articuladas dentro do governo do Estado, como de outras instituições de pesquisa que estão presentes na Amazônia. E também não só trabalhar com o resultado da pesquisa pura, mas da pesquisa aplicada. Há um clamor da sociedade por resultado de pesquisa. Nós temos aí o Polo Industrial de Manaus, que requer o avanço tecnológico. A pesquisa, a tecnologia em si é fundamental, como também o governador pensa que esta secretaria, articulado com os segmentos, possa trabalhar melhor a questão de P&D, inclusive junto à Universidade do Estado do Amazonas. O Instituto de Terras do Estado do Amazonas terá ações incorporadas pela Secretaria de Política Fundiária. O órgão também assumirá competências relativas à desapropriação de imóveis, responsabilidade atualmente executada pela Superintendência Estadual de Habitação. O deputado Abdallah Frache destacou em plenário a importância da instalação de comissões de defesa do consumidor nas câmaras de vereadores de todos os municípios do estado, a exemplo de Itacoatiara e Silves, que já foram constituídas. O deputado Abdallah Frache destacou em tribuna as viagens que a Comissão de Defesa do Consumidor tem feito a municípios do interior do Amazonas. O motivo é levar às câmaras de vereadores a importância de se instalar comissões do segmento no âmbito municipal, como forma de proteger as relações de consumo de toda a população do estado. O parlamentar afirmou que as visitas estão sendo bem-sucedidas e espera que até o segundo semestre de 2015, todas as câmaras de vereadores do estado possuam a Comissão de Defesa do Consumidor.
Para isso, Abdal Afrache lembrou que a Assembleia Legislativa está sendo parceira e oferecendo todo o suporte técnico necessário. O deputado explicou como as comissões deverão atuar junto com o Parlamento Estadual. A Comissão de Defesa do Consumidor desses municípios vai ser a porta de entrada, onde a população vai lá fazer o seu reclamo, o seu apelo. Ela entra em ação através da conciliação, da mediação. Em não conseguindo resultado, vamos ter o apoio das defensorias públicas desses municípios para o ajuizamento de ações em relação a comerciantes, a empresas, a prestadores de serviços. E se isso ainda não conseguir ser resolvido no município, a comissão aqui de Manaus entra no circuito, junto com a defensoria aqui em Manaus também, para que todas as medidas sejam feitas no sentido de sanar algum dano que aquele consumidor daquele município especificamente possa ter. Em a parte, o deputado Adjuto Afonso solicitou que a Comissão de Defesa do Consumidor fiscalize as medidas acertadas pela CPI da telefonia junto às operadoras durante a última legislatura. Já o deputado Sabá Reis parabenizou a iniciativa do deputado Abdal Afrache à frente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia. Confira no próximo bloco. Serafim Corrêa acredita em prejuízos à Zona Franca de Manaus com a extensão dos incentivos aos municípios da região metropolitana. E deputados Luiz Castro e José Ricardo cobram do governo a convocação dos aprovados da SEDUC. Os deputados Luiz Castro e José Ricardo entraram com uma representação junto ao Ministério Público do Amazonas solicitando a apuração de uma possível omissão do Estado na convocação de candidatos aprovados no último concurso da SEDUC. Os parlamentares foram procurados por professores nesta semana. A representação foi protocolada na manhã desta sexta-feira no Ministério Público do Estado, assinada pelos deputados Luiz Castro e José Ricardo. Na última terça-feira, os parlamentares foram procurados por um grupo de educadores classificados no concurso da SEDUC. Eles relataram as situações que estão se sujeitando por conta da demora nas nomeações do certame. Essa representação, no sentido do Ministério Público tomar uma medida, se for o caso até jurídica, para que a lei seja cumprida. E, logicamente, as escolas que hoje não têm professores, e tem muitas escolas, possa ter professor concursado. E não é só para suprir onde está faltando o professor, mas também chamar os concursados que vão ficar no lugar de muita gente que não é concursado. Então o governo tem que já implementar essa medida. No documento entregue ao MP, os deputados pedem a urgência na nomeação, uma vez que há candidatos de outros estados que não têm como se manterem na capital por conta da demora na chamada do concurso. Outro ponto apontado pelo deputado Luiz Castro foi o anúncio do governo do estado pela homologação de 2.500 candidatos, fato que não ocorreu. No dia 4 de fevereiro, o secretário de Educação, ao lado do governador, no dia da homologação do concurso, disse que a partir do dia 9 de fevereiro, sairia o chamamento dos concursados. E imaginemos como é que é a situação que o próprio gestor anuncia para a sociedade, anuncia para os concursados que vai chamá-los, e nós já estamos aqui, finalizando o mês de março, as aulas já começaram. Eu vou dar só um exemplo. O primeiro colocado no concurso para lecionar Química não foi chamado. Profissional gabaritado, gente que estudou, gente que é necessária para melhorar a qualidade de ensino, está sendo postergada em função do improviso, do arranjo de chamar alguém que não tem o mesmo preparo para ocupar o lugar. Ainda diante da demora nas nomeações, os parlamentares disseram que pretendem acionar na próxima semana o Tribunal de Contas do Estado devido à verba arrecadada no certame. E a assessoria de comunicação da SEDUC informou que o órgão não foi notificado pelo Ministério Público e que se manifestará com todas as informações solicitadas pela entidade se a notificação ocorrer. O deputado pelo PT, José Ricardo, apresentou um projeto de lei que determina a realização de vistorias periódicas na estrutura física das escolas da rede estadual de ensino. Segundo a proposta apresentada pelo parlamentar,
a vistoria deverá ocorrer a cada 2 anos, para garantir a segurança dos estudantes e dos profissionais das unidades de ensino e a economia de recursos públicos, já que as manutenções preventivas evitariam grandes intervenções. Fiz muitas visitas às escolas no mandato passado e agora também, toda semana, conhecendo a realidade das escolas, e a gente constatou que muitas escolas têm problemas que poderiam ser resolvidos dentro de um cronograma de manutenção periódica para evitar paralisações, para fazer grandes reformas. A avaliação deverá ser feita por uma comissão multidisciplinar constituída pelo Poder Executivo, composta por engenheiros, profissionais da educação, membros do Conselho Estadual de Educação, membros do sindicato da categoria e cidadãos. É uma proposta para envolver a própria sociedade, né? Por que não envolver a família do estudante para acompanhar, né? Alguém da comunidade, próprios estudantes, acompanhar essa vistoria periódica para poder ajudar a apontar os problemas. Portanto, essa é uma proposta para poder melhorar a estrutura da escola, diminuir as despesas do próprio Estado e, no final, melhorar a qualidade da educação. Esta é a segunda vez que o parlamentar apresenta esse projeto. A primeira vez foi em 2012 e tramitou por 2 anos na Lean. Porém, não chegou à votação final no plenário. A extensão dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus aos municípios que fazem parte da região metropolitana da capital pode trazer prejuízos ao modelo econômico. É o que acredita o deputado Serafim Corrêa, do PSB, que levou o assunto ao plenário da Assembleia Legislativa. A ampliação dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus para os municípios que compõem a região metropolitana da capital voltou a ser discutida em Brasília por meio da bancada federal do Estado. Porém, na Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Serafim Corrêa destacou em plenário o perigo que o próprio modelo corre caso a medida seja aprovada no Congresso Nacional. Da tribuna do plenário Rui Araújo, o deputado explicou que, atualmente, a área de alcance da Zona Franca chega à quase totalidade do município de Rio Preto da Eva e ainda 20% do território de Itacoatiara. Porém, mesmo assim, tais localidades nunca conseguiram atrair os investimentos de grandes empresas. O motivo, segundo Serafim Corrêa, é que os municípios do interior do estado, mesmo os mais próximos à capital, possuem pouca infraestrutura a oferecer. O resultado é que a expansão dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus será ineficaz. O deputado Serafim Corrêa teme até prejuízos pela medida. Se nós ampliarmos os limites da Zona Franca de Manaus, Iranduba, que tem um polo oleiro muito forte, que vende todo o tijolo e toda a telha para Manaus, simplesmente hoje não paga tributos e a partir da ampliação vai pagar. Isso vai aumentar o preço da telha e do tijolo em 40%. Portanto, eu faço um apelo à nossa bancada federal que reflita sobre esse projeto, porque esse projeto é um equívoco, foi uma peça de marketing, mas nós não podemos deixar que essa peça de marketing se sobreponha aos reais interesses do Estado do Amazonas. O parlamentar defende que, primeiro, o poder público invista em infraestrutura para que depois o Estado possa pleitear a expansão dos incentivos fiscais aos municípios da região metropolitana. O anúncio do pacote anticorrupção do governo federal foi destaque na tribuna legislativa amazonense. A medida prevê, entre outras coisas, criminalizar o Caixa 2 e o confisco de bens de servidores corruptos. A proposta, que foi entregue simbolicamente ao Congresso Nacional, reúne projetos que já tramitam no Legislativo e novas propostas elaboradas pelo Executivo. Entre as principais mudanças estão: criminalização da prática de Caixa 2. Atualmente, a prática é considerada uma contravenção penal, isto é, um delito mais leve e punido com pena mais branda. A aplicação da lei da ficha limpa para todos os cargos de confiança na esfera do governo federal, a alienação antecipada dos bens apreendidos após atos de corrupção, responsabilização criminal de agentes públicos que não comprovarem a obtenção dos bens, confisco de bens dos servidores públicos que tiverem enriquecimento incompatível com os ganhos, assinatura do decreto que regulamenta a lei anticorrupção, que responsabiliza pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública e pune empresas envolvidas em corrupção com a aplicação de multas de até 20% do faturamento. Na Lean,
A primeira a discursar sobre o tema foi a comunista Alessandra Campelo, que defendeu as propostas da presidente. A punição para os culpados, né? Hoje se fala muito em corrupção, tem passeata anticorrupção, se pede impeachment por conta da corrupção, mas a verdade é que a corrupção ela está inserida no nosso sistema político há muitos anos. E a gente precisa de medidas efetivas, não coisas temporárias, que se fala agora contra a presidenta, daqui a pouco as bases se unem novamente e se coloca a sujeira para baixo do tapete. Para a parlamentar, a lei atual favorece as grandes empresas que financiam as campanhas. Além desse pacote anticorrupção que a presidenta Dilma lançou, é a gente fazer de vez a reforma política e parar com essa história de empresa financiar candidato para depois receber isso em troca em obras, em serviços e em contratos do governo. O deputado Luiz Castro afirmou que a apresentação do projeto pelo Executivo Federal é positiva, mas cobrou a inclusão de outros temas, como o voto distrital misto e o fim da reeleição. Há necessidade do Congresso Nacional se reunir e debater com a CNBB, com a OAB, esse projeto de reforma política que vem da sociedade, não da forma ideal, porque eu tenho várias restrições a esse projeto, mas discutir tudo isso e lançar para a sociedade uma discussão onde a sociedade possa dar sua opinião mais concreta. Eu, pessoalmente, formo convicção hoje de que a reeleição não é boa para o Brasil. Já fui favorável à reeleição, já defendi a reeleição, hoje faço o meu meia-culpa. Sou favorável a mandatos de 5 anos, mandatos um pouco maiores, só um mandato. Inclusive, acho que nós temos que limitar a reeleição até mesmo para os cargos legislativos. Em a parte, o deputado Dermilson Chagas cobrou a adequada aplicação da lei. Todos são iguais perante a lei. O jogo das palavras ela é tão bonito que ela procura dar um significado em várias frases. E uma única palavra dá conceitos diferentes, dá sentido diferente para as coisas. E aí, muito me fere quando a gente vê o artigo 5º da Constituição, em que diz lá, nós somos todos iguais perante a lei. Se está dizendo, independente do cargo, da função, independente da postura, independente do poder econômico. O petista José Ricardo também se pronunciou sobre o tema. O parlamentar destacou que a corrupção no país precisa ser combatida de forma eficaz e que o governo federal tem avançado na investigação desse tipo de crime e fortalecido as instituições públicas. Muitas ações já foram tomadas, legislações já foram criadas ao longo desses últimos 12 anos no sentido de combater a corrupção. E o resultado está aparecendo. A gente vê muitas investigações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, outros órgãos de controle, também financeiro, que estão aí, como o Tribunal de Contas. Nós temos muitos avanços. E agora a presidenta Dilma apresenta mais propostas, algumas alterações de legislações, fortalecimento também de instituições, tudo visando combater a corrupção. Acho que o caminho é esse. Alessandra Campelo apresentou um projeto de lei solicitando a realização de uma audiência pública para discutir o tema. Os deputados também debateram esta semana a aprovação do orçamento do governo federal para 2015 no Congresso Nacional. Entre os itens do projeto, o dinheiro público destinado aos partidos políticos, que foi triplicado. Com 3 meses de atraso, o Congresso Nacional aprovou nesta semana o projeto de lei que estima a receita e fixa as despesas da União para o ano de 2015. O orçamento aprovado triplica a verba para custeio de partidos políticos, que vai ser de 867 milhões de reais. Os recursos do fundo partidário estavam estimados em 289,5 milhões de reais. Mas os parlamentares em Brasília afirmaram que o dinheiro seria pouco, já que deveria ser dividido com mais partidos. Isso porque o fundo partidário é repassado para partidos políticos que têm representação no Congresso Nacional. Depois das eleições de 2014, passou de 22 para 28 o número de agremiações que têm direito ao dinheiro do fundo. A principal crítica da medida é que ela seria indevida, dado o cenário de arroxo econômico pelo qual o país passa. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, os parlamentares comentaram o assunto. Todo partido tem vida orgânica, tem várias funções que ele exerce. Não tem que ver de que forma vai ser aplicados os recursos. Não quer dizer que vá por um partido e que vá ser gasto de uma forma irresponsável.
tem que ter a fiscalização, tem que gastar de forma proativa para que isso se reverta em bens sociais. Talvez esse já seja uma sinalização, dentro daquela proposta, de ter o financiamento público de campanha. Porque se os partidos já recebem dinheiro para sua manutenção, para levar adiante as suas ideias, porque é essa proposta que prevê a própria Constituição, também já podem ser recursos usados no momento eleitoral. Talvez seja até um caminho que está se abrindo no Congresso Nacional. Isso é um dinheiro público que já vai para os partidos. O que nós queremos é que não se pegue dinheiro de empresa para financiar a campanha, já que os partidos já têm financiamento público. O que a gente quer é que o financiamento das campanhas seja feito por pessoas físicas, por doadores individuais que acreditem nas propostas daquele candidato e que a gente pare com essa grande guerra econômica que se tornou as campanhas eleitorais. Eu sou a favor do fundo partidário, agora eu acho que ele tem que ser fiscalizado e os partidos envolvidos em corrupção, eles não podem ter o direito de registrar candidatos. Absurdo, o Congresso Nacional vai na contramão, vai contra o bom senso, né? Você, no momento que precisa redefinir o que é prioridade do Brasil, onde você tem que cortar gasto, está se diminuindo a acessibilidade à pensão por morte. Quer dizer, se uma mulher estiver casada com o marido por 1 ano e o marido morrer, ela não vai receber pensão. Essa é uma medida. Então, tem que cuidar bem do marido, mas se ela casar com um homem que tem uma doença letal, que sofreu um acidente ou vice-versa, ela não vai ter direito à pensão. No momento que nós estamos cortando direitos basilares como esse, nós vamos aumentar o fundo partidário. Quer dizer, é de um absurdo, é de um contrassenso. No Brasil parece que bom senso virou contrassenso. Eu, batizando o Congresso, eu creio que cada casa tem sua autonomia, sua prerrogativa. Os números, os dados que levaram ao triplicar do fundo partidário, eles devem ter as suas justificativas. Eu entendo que isso já passa a ser um desdobramento para que na reforma política possa se pensar no financiamento público de campanha. No total, o orçamento do governo federal prevê 2,96 trilhões de reais para 2015. Para entrar em vigor, ele ainda terá de ser sancionado pela presidente Dilma. Representantes de movimentos ambientalistas do Amazonas se reuniram na sede do Legislativo Estadual para discutir sobre a reforma administrativa realizada pelo governo do estado. O foco principal da reunião foram os prejuízos aos órgãos ambientais, como no caso da SDS, que terá redução de quadro técnico. Como presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, o deputado do PPS, Luiz Castro, recebeu na tarde desta segunda-feira representantes de órgãos, institutos e entidades ambientais na sede do Poder para discutir sobre a reforma administrativa que está sendo implementada pelo governo do estado. A principal preocupação da categoria é referente à redução de 42% dos cargos da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, a SDS, além da distribuição de algumas funções para outras secretarias, como a de Produção Rural, CEPROR, e de Planejamento, a CEPLAN. É isso que nos preocupa, de ver que essa agenda está retrocedendo muito. O orçamento já era muito pequeno, era de 0,3% do orçamento total do Estado, e a gente não pode enxergar isso como desculpa para reduzir ainda mais. Então, acreditamos sim que deveria ser feita uma reforma no sentido de reduzir o gasto público, é uma crise que o Brasil inteiro enfrenta, mas não um setor que já era praticamente insignificante em termos orçamentários para o Estado. De acordo com o deputado Luiz Castro, a SDS não possui quadro efetivo e a redução dos cargos deve trazer prejuízos, como aos centros de unidades de conservação. Pela diminuição do número de cargos disponíveis para nomear, por exemplo, chefes de unidades de conservação, pessoas que vão lidar com as questões, por exemplo, de mudanças climáticas, da gestão de toda a área territorial sob a jurisdição do Estado em relação à proteção ambiental, que fazem com que um Estado do tamanho do Amazonas necessite uma secretaria forte, com uma boa equipe atuante. Lembrando que a SDS não possui quadro efetivo, ela não teve concurso público, não tem um plano de cargos, carreiras e salários e, portanto, já é por si uma estrutura muito frágil. A SDS tem como principal função articular com autarquias e institutos para desenvolver ações voltadas para a conservação da natureza no Amazonas. E você vai ver no próximo bloco. A audiência discute sobre a situação da rodoviária de Manaus e a Assembleia instala a Comissão Técnica Permanente de Esporte e Lazer.
Em 2014, no Amazonas, 71% das denúncias de violência contra meninos registradas pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos foram de abuso sexual. Na Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Carlos Alberto, presidente da Comissão de Jovens, Crianças e Adolescentes, comentou os dados e pediu mais atenção do Executivo sobre o assunto. O abuso sexual representa 71% das 610 denúncias sobre violência contra jovens do sexo masculino até os 18 anos de idade no Amazonas, feitas à Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República pelo Disque 180. A violência contra meninos representa 39% do total de ocorrências conforme a SDH. O deputado Carlos Alberto, presidente da Comissão de Jovens, Crianças e Adolescentes, levou o assunto ao plenário durante o pequeno expediente. Para ele, o abuso sexual resulta em traumas que podem durar a vida toda. Por isso, é necessário que o poder público invista no fortalecimento das entidades que atuam na rede de proteção aos menores no Amazonas. O parlamentar defende mudanças na legislação. A primeira atitude a ser tomada, penso eu, deveria ser na lei. A lei deveria ser mais rígida para esses que praticam tais atos. Atos esses que muitas das vezes traz a dor, o sofrimento, a humilhação, traz marcas profundas às crianças. O deputado Luiz Castro, do PPS, lembrou que o Amazonas possui apenas uma delegacia especializada em crimes contra a criança e o adolescente. Para ele, o número é insuficiente. Nós precisamos expandir. E outro dia eu conversei com o Dr. Sérgio Fontes, porque eu descobri que haviam sido retirados 6 pessoas dessa delegacia para a delegacia de homicídios. É claro que é muito importante a investigação de homicídios, mas não dá para tirar de outras delegacias ou chamar concursados ou buscar outras soluções. Então, deputado Carlos Alberto, nós precisamos, e é muito importante o seu discurso, fortalecer a atuação também nas delegacias, porque quando um pedófilo é preso, quando é desmanchado um esquema de pedofilia, isso intimida, deputados, não deixa de ser uma prevenção. Os dados foram divulgados pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos. O governo do estado, por meio da delegacia especializada, afirma que o número de casos de violência sexual contra garotos que chega ao órgão alcança no máximo 10% do total. O executivo ainda não concluiu o balanço de 2014. Em comunicado de liderança, o deputado Platini Soares destacou a anistia aos policiais militares que participaram do movimento grevista de 2014. O dispositivo, que nasceu de uma articulação entre o parlamentar estadual e o deputado federal Paulderney Avelino, foi aprovado no plenário da Câmara Federal. Em abril de 2014, os policiais militares protagonizaram o maior movimento grevista da categoria em toda a história do Amazonas. Na lista de reivindicações apresentadas, a mudança na lei de progressão da carreira, a implantação do Código de Ética da Corporação, a regulamentação da gratificação por trabalho extra, a famosa GTE, a mudança na escala de serviços e a implantação dos auxílios moradia e alimentação. Passado quase um ano, o deputado Platini Soares, do PV, que também participou do movimento, subiu à tribuna da Assembleia Legislativa para comemorar a anistia aos policiais militares grevistas. Foi aprovada com unanimidade. Foi interessante que todos os grandes blocos partidários expressaram de forma enfática seu total apoio a esses movimentos. Sabem que a Polícia Militar hoje ela vive uma realidade bem diferente da realidade que é expressada no Código Penal Militar. A anistia nasceu do projeto de lei 305 de 2015, de autoria do deputado federal Paulderney Avelino, a pedido do deputado Platini Soares, que acrescentava os estados do Amazonas, do Pará, do Mato Grosso do Sul e do Acre à lei de 2011, que concedia anistia a policiais e bombeiros militares que participaram de movimentos reivindicatórios. Com mais de um PL nesse sentido, a Comissão de Segurança Pública da Câmara Federal adotou um substitutivo, que contemplou as reivindicações dos parlamentares amazonenses. O deputado Platini Soares destacou que somente os militares que participaram do movimento de maneira pacífica serão beneficiados. Essa anistia é importante ressaltar que é apenas para policiais que participaram de movimentos reivindicatórios para melhorias de condições de trabalho, de forma pacífica. Então é uma anistia que ela é branda,
ela é branda. Ela vai anistiar apenas trabalhadores que buscavam melhores condições. O substitutivo votado e aprovado ontem em plenário da Câmara Federal segue agora para a votação do Senado. O deputado pelo PR, Cabo Maciel, denunciou na tribuna legislativa o suposto abuso de poder sofrido por policiais militares. Para Cabo Maciel, o coronel Frota, comandante da Polícia Militar do Interior, está transferindo indistintamente os militares sem a devida comprovação de interesse público. A situação se repete em diversos municípios. Nós temos uma série de policiais no interior do Amazonas reclamando de transferências sem justificativa. Não se transfere ninguém sem justificativa, sem alguém ter errado, sem alguém ter cometido algum tipo de crime. Isso vem acontecendo em Maranhão, vem acontecendo em Tefé, aconteceu em Taquatiara, está acontecendo em todos os municípios do Amazonas. E vale ressaltar, todo mundo fala por uma boca só, determinação do coronel Frota. Se acha o homem todo poderoso e intocável. Ainda segundo o parlamentar, os PMs estão sendo vítimas de perseguição. Ele cobrou a apuração do caso pela Corregedoria de Polícia, informou que encaminhará as denúncias ao Ministério Público Estadual e pedirá proteção aos policiais militares. O ato de transferir um policial é um ato legal, mas desde que comprove esse ato legal. O porquê que esse policial está tirando da convivência da sua família. Por que esse policial está sendo transferido? Qual é o motivo? Não tem motivo nenhum. Se a imprensa pedir o boletim geral da corporação, que publica a transferência desses policiais, muitas das vezes está lá a pedido, transferido a pedido. O policial não pediu para ficar longe da família. O policial não pediu para ser transferido para outro município. O problema é que o coronel Frota teve uma gestão podre dentro de Tefé. A Corregedoria de Polícia nunca foi investigar o coronel Frota em Tefé. Outro ponto do discurso do parlamentar foi a falta de homologação pelo comando da Polícia Militar de lei apresentada por ele e aprovada pelo plenário da ALEAN, que trata da permissão de porte de arma na carteira pelos policiais militares. Em nota, o comandante-geral da PM afirma que desconhece as acusações por considerar que as movimentações feitas no interior são para dinamizar as atividades e ainda assim são regulamentadas. A rodoviária de Manaus, que atende diversos municípios do interior, principalmente os que compõem a região metropolitana da capital, está com sérios problemas de infraestrutura. Os usuários reclamam da falta de segurança, sujeira e organização no setor de embarque e desembarque de passageiros. Uma audiência pública proposta pelo deputado Sinésio Campos debateu a situação. Inaugurada na década de 80, a rodoviária de Manaus abriga linhas regulares para municípios do interior, além de atender a população com destinos em outros estados e países. Porém, a falta de manutenção e de cuidado geram reclamações dos usuários. Estrutura deteriorada, banheiros quebrados e falta de segurança são alguns dos problemas enfrentados. Por esse motivo, uma audiência pública reuniu autoridades para discutir o futuro da rodoviária. Dentre as propostas debatidas está a construção de uma nova rodoviária em outro local. Como rodoviária, o local hoje já não é mais adequado. A saída é muito perigosa, a saída dos ônibus. O certo é que Manaus precisa de uma nova rodoviária e num local mais acessível, porque essa rodoviária aí tem mais de 30 anos e está totalmente inadequada para a situação atual. Principalmente, além do que eu falei com relação ao prédio, a questão da segurança, do controle de uma rodoviária que hoje lá não há como se controlar. A Câmara Municipal sugere que a rodoviária da nossa cidade, da cidade de Manaus, seja tirada dessa área, da área de Flores, que já é uma rodoviária que já está obsoleta, por ter 30 anos já de existência e não tem como ser ampliada para ter uma obra ali que possa atender a nossa população e as pessoas que vêm de outros municípios, de outros estados e até de outro país, né? No caso Venezuela e de outras regiões. Então nós aqui vamos dar uma sugestão, que é a criação de um novo terminal rodoviário para a cidade de Manaus, ali na cabeceira da Ponte Rio Negro. A reforma da atual rodoviária também é uma alternativa. O governo do estado já possui estudos para melhorias no local atual. Fica mais difícil o deslocamento, um veículo que vai cruzar a cidade.
principalmente porque se nós considerarmos que a maioria dos movimentos foram em direção à região norte, saída para Boa Vista, saída para Itacoatiara. Do ponto de vista do trânsito, é preciso uma análise mais criteriosa, mas certamente vai dar mais trabalho para um veículo, um ônibus saindo dali, ter que cruzar a cidade para chegar na Torquato Tapajós. Então a gente tem que avaliar com mais critério, mas em relação ao eixo Torquato Tapajós é uma posição pior. O ideal para o trânsito é que a rodoviária, se saindo daquele ponto, ela permaneça naquele eixo da M010, da Torquato Tapajós, porque dali facilita tanto o deslocamento para o lado oeste da cidade, como para o lado leste. O governo do estado já iniciou estudos para a viabilidade de uma parceria público-privada, até uma concessão pública para a rodoviária, para poder melhorar a qualidade do serviço que hoje é prestado lá. Manter a própria localização da rodoviária, até porque você vai ganhar tempo, qualidade na prestação do serviço e rapidez, que eu acho que a população já esperou bastante e os órgãos também que compõem a rodoviária também. Então acho que há uma preocupação já perene do governador quanto à rodoviária de Manaus e do prefeito municipal, então acho que agora a coisa vai fluir, vai se dar um andamento mais célere e mais eficaz. O líder do PT na Assembleia Legislativa, deputado Sinésio Campos, foi o autor da audiência pública. Ele reivindica melhorias na rodoviária de Manaus e comparou o terminal a outros da região norte. O parlamentar mostrou o exemplo da rodoviária de Rio Branco, que possui boa infraestrutura. O petista quer reunir os poderes públicos municipal, estadual e federal para transformar o local em uma rodoviária internacional, com maior capacidade de receber turistas. A nossa malha viária, principalmente intermunicipal, interestadual e internacional, precisa ser atendida de uma forma mais decente. E fomos subsede da Copa do Mundo. Somos hoje uma capital olímpica, né? E que o cartão postal que nós temos é um cartão postal negativo, né? Então, caiu com uma luva hoje o anúncio de sermos sede dos Jogos Olímpicos, mas, ao mesmo tempo, a nossa audiência pública para tratar deste assunto. Desde que foi construído em 1980, ficou, na verdade, à mercê do apoio da sociedade e dos entes públicos. Não sabemos que é estadual, municipal, federal. Então, o que nós queremos buscar é a paternidade. O que queremos é com que as pessoas que vêm para cá possam ter uma rodoviária decente. Nesta sexta-feira, a Assembleia Legislativa instalou a Comissão Técnica Permanente de Esporte e Lazer. Na manhã desta sexta-feira, a Comissão de Esporte e Lazer da Assembleia Legislativa iniciou oficialmente os trabalhos. O deputado pelo DEM, Augusto Ferraz, instalou a comissão e deu destaque às ações a serem feitas. O interior vai ser priorizado. Aonde está as dificuldades maiores, e de lá vamos descobrir atletas de alto nível, de alto rendimento, para que nós possamos dar uma oportunidade alternativa a todos os municípios, vilarejos que eu estou visitando. Diante disso, vamos trabalhar também na capital, para que possamos realmente mostrar o esporte para o Amazonas e fazer da nossa comissão uma porta aberta para todos. O presidente da comissão falou que um trabalho será feito para esclarecer as ligas esportivas sobre os recursos que têm direito. Augusto Ferraz falou ainda que todas as modalidades serão incentivadas. O deputado pelo PSD, Davi Almeida, membro titular, destacou a importância da comissão. A instalação e efetivação desta comissão na Assembleia Legislativa, sem dúvida alguma, dará oportunidade aos nossos amigos, aos nossos irmãos amazonenses, de uma melhor condição, dessa interação, dessa interface, do intercâmbio, que nós podemos falar assim, do Poder Executivo com o Legislativo. Davi Almeida também ressaltou que a comissão será importante para a realização dos Jogos de Futebol das Olimpíadas do ano que vem. O secretário de Esporte e Lazer do Estado destacou a parceria que deve ser feita com o Poder Legislativo. Essa casa aqui hoje constitui a Comissão de Esporte e Lazer, que será uma grande aliada e parceira da Secretaria de Esporte, da Juventude, Esporte e Lazer, a SEGEL, e sem dúvida nenhuma nós vamos ter a parceria, vamos estreitar esse relacionamento para que nós possamos cada vez mais fortalecer
dentro do nosso governo, com esta casa, com o apoio desta casa, da Assembleia, nossas políticas públicas de esporte para o Estado do Amazonas. A Comissão de Esporte e Lazer da Assembleia Legislativa tem a atribuição de criar políticas públicas de educação física e desportiva, analisar programas, projetos e atividades do esporte. E a escolha de Manaus como cidade que vai receber os Jogos de Futebol das Olimpíadas de 2016 foi amplamente discutida na Assembleia esta semana. A confirmação de Manaus como uma das 6 cidades sedes para receber os Jogos de Futebol das Olimpíadas do Rio de Janeiro do ano que vem foi na última segunda-feira, depois de uma reunião realizada em Zurique, na Suíça. Foi decidido ainda que no Rio de Janeiro, além do Maracanã, o Engenhão também vai receber as partidas. E foi o deputado pelo PSD, Davi Almeida, que trouxe o tema à tribuna da Assembleia Legislativa na sessão plenária desta terça-feira. Segundo o parlamentar, a realização de 4 partidas pela Copa do Mundo no ano passado credenciou Manaus a receber os Jogos das Olimpíadas. O deputado também acredita no crescimento da economia local, como nos setores de bares, restaurantes e hotelaria. O povo do Amazonas vai se beneficiar, o povo do Amazonas está de parabéns, porque o que foi muito enfatizado foi a hospitalidade do povo do Amazonas. Foram as condições com que Manaus recebeu os seus visitantes, tanto os nacionais quanto os internacionais. Então, eu vejo que com a vinda da Copa do Mundo, primeiramente, e agora a Olimpíada, Manaus ganha uma projeção mundial, né? Manaus se credencia no Brasil como uma das 6 cidades, apenas 6 cidades que estão sediando a Olimpíada e a Copa do Mundo. Na semana passada, o presidente da Comissão de Esporte e Lazer da Assembleia Legislativa, deputado pelo DEM Augusto Ferraz, fez parte da comitiva composta pelo vice-governador Henrique Oliveira e o prefeito de Manaus, Arthur Neto, que visitou o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, pedindo apoio para que Manaus recebesse os Jogos. Nós vamos alavancar a economia do nosso estado, vamos ganhar mais evidência em todos os países. E eu tenho certeza que foi uma vitória muito grande para o nosso governador do estado do Amazonas, para o nosso prefeito, que estivemos juntos lá na comitiva com o José Maria Marim. Já a deputada pelo PCdoB, Alessandra Campelo, falou que a iniciativa de candidatar Manaus como uma cidade para receber as partidas de futebol foi de Roberto Gesta. Graças a essa iniciativa dele, graças ao povo amazonense que foi muito caloroso com os turistas na Copa do Mundo, graças à infraestrutura que nós temos e ao apoio que foi recebido do governo do estado e da prefeitura, nós teremos as Olimpíadas aqui. É mais uma vitória para o esporte no Amazonas. O líder do PSDB na Assembleia Legislativa, deputado Bosco Saraiva, ressaltou a importância da união entre o governo do estado e a prefeitura de Manaus. O prefeito Arthur Vigílio, diplomata que é, com as qualidades da negociação, das relações internacionais, estando prefeito de Manaus, graças a Deus, juntamente com o esforço, o acompanhamento do governo do estado, a partir do governador José Melo, do vice-governador Henrique Oliveira, oportunizou Manaus a se mostrar para o mundo mais uma vez. A velha cidade de Sorriso, essa atual e continuada cidade hospitaleira, a mãe dos deuses, de todos que por aqui aportam, será mais uma vez mostrada para o mundo e seu belo povo estará festejando mais um evento planetário. Ainda se pronunciaram sobre o assunto os deputados Saba Reis, Luiz Castro, Vicente Lopes, Carlos Alberto, Bi Garcia e Sinésio Campos. Confira agora o que foi destaque no Além Notícias de hoje. A audiência pública debate na Assembleia sobre os avanços e desafios da pessoa com síndrome de Down. Parlamentares votam em regime de urgência a PEC que trata da personalidade jurídica da UEA prevista na reforma administrativa do Executivo. A Assembleia instala comissões de defesa do consumidor nas câmaras municipais de Silves e Itacoatiara e em Manaus, a de Esporte e Lazer. E nós ficamos por aqui. No site da Assembleia, ali.am.gov.br, você tem outras informações sobre a atuação parlamentar. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima segunda-feira.